Boa noite, sou Gislene Salvatierra da Silva. Estou neste momento aqui querendo colaborar, dando um depoimento sobre muitas coisas que eu passei na minha vida para chegar onde hoje eu estou. Vou começar falando da minha infância. Eu nasci no Seringal, mas eu passei minha infância toda, até os 13 anos, eu passei em Cobija, onde meus pais moravam, meu pai boliviano, minha mãe brasileira. E quando eu vim para cá, para morar em Brasileia, porque meu pai sofreu perseguição política lá e nós tivemos que vir embora. Moramos um pouco aqui em Brasileia e outros tempos em Epitácio-Holândia. E o que eu senti muito quando eu comecei a frequentar, a querer estudar aqui, eu sofri muito preconceito, muita discriminação pelo sotaque, pela língua que eu tinha estudado até essa idade. Em Cobija, eu falava o castelhano, o espanhol. Então eu sofri muito preconceito também e sofri um pouco para aprender a falar português. E enquanto eu aprendia, eu também estudava assim, um pouco sobre cada pessoa que me discriminava e procurava entendê-la. Mas foi muito difícil passar por esses momentos. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos como balconista nas lojas das minhas tias, mas eu era mais uma funcionária, não tinha nenhuma regalia. Eu trabalhava até mais do que os outros, porque os outros ganhavam porcentagem pelo que vendiam e eu não. Eu tinha um trabalho de tirar deles o que eles tinham que ganhar, eu procurar tirar para que eles não ganhassem. E isso eu não fazia isso com meus colegas. Então eu levava muito carão, muita reprimenda, mas eu não consegui fazer isso com meus colegas. E depois fui trabalhando na loja e não dava tempo de continuar meus estudos, porque se eu voltasse para Cobija, meus pais tinham muito medo, né, de que eu sofresse alguma agressão, alguma coisa, pelo que eles tinham saído de lá por causa de política. Então eu fiquei aqui um tempo sem estudar, estudei lá até o 4º ano, no colégio Vacadias, aí vim para fazer o ensino médio, mas até aquela hora não tinha feito. Então eu comecei a namorar muito cedo, porque a vida era muito difícil. Meus pais batalharam muito depois de perder tudo, de ter que sair, deixar a casa, deixar tudo. E então a minha mãe também adoeceu, muito grave, e ela achou que não podia me deixar sozinha, e ela deixou que eu casasse mais cedo. Casei muito cedo e fui para um lugar que eu nunca tinha ido, né? Não conhecia. Fui morar no Seringal São João, que a gente tinha que subir de canoa, né, de ubá com motor, e um sofrimento muito grande. Logo que eu casei, fiquei grávida e sofri muito, porque eu não sabia nada de sexo, eu não sabia nada de cuidar de neném. Não, a gente naquele tempo não tinha um papo assim aberto com os pais, com a mãe. Às vezes eu pensava assim, só de ouvir as conversas que a gente ouvia escondido, porque não podia participar, não podia perguntar,
Aí eu até ria depois, contando para minhas filhas, que eu passei quase um ano achando que estava grávida, porque eu escutei uma conversa que uma criança de 11 anos tinha ficado grávida, porque sentou numa caixinha de sabão na fonte onde os empregados, todo mundo tomava banho, e a menina sentou lá e engravidou. Eu meti isso na cabeça porque naquele tempo eu estava morando em Palma Seca, que era uma fazenda do meu pai, e tinha muitos empregados. Então eu tinha sentado numa caixinha como aquela, aí eu meti na cabeça que eu estava grávida e vivia pelos cantos chorando, sem ter coragem de perguntar para minha mãe, nem de falar com ninguém. Até que um dia minha mãe, depois de quase um ano desse sofrimento, ela perguntou por que eu andava pelos cantos chorando. Aí eu não aguentei mais, eu disse, mãe, eu estou grávida. Aí a minha mãe pulou para cima de mim, com que homem você andou? Aí eu disse, homem? Se eu nem sabia que para ficar grávida precisava andar com homem. Aí, olha só que sofrimento eu tive na minha infância, quando eu deveria estar brincando, quando eu deveria estar participando junto com minhas amigas. Eu guardei tudo isso sem falar com ninguém, porque não dava para falar. Então, foi um sofrimento, mas eu saí, mas fui para o casamento sem saber nada sobre sexo. É tanto que eu posso dizer para vocês que até hoje eu não lembro da noite do meu casamento. Eu não sei o que aconteceu, acho que pela ignorância que eu tinha, não sabia nada, eu devo ter me assustado, devo ter tido um trauma, alguma coisa, mas eu não sei o que foi realmente. Só conto para vocês porque, para vocês verem como a gente precisa falar, a gente precisa ter alguém para conversar. Eu era só eu, filha mulher, meus irmãos. Eu não tinha assim uma amiga que eu pudesse confidenciar, eu não tinha confiança, assim, não tinha liberdade de conversar essas coisas com ninguém. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que se eu não disse tudo para minhas filhas, mas eu disse assim o principal. E hoje em dia vocês, mulheres, de todas as idades, podem conversar abertamente com quem vocês quiserem. Não precisa mais. E quem tiver assim vergonha, então, eu me coloco à disposição. Tem aí muitas pessoas que vocês podem procurar para conversar sobre qualquer coisa que vocês queiram saber. Então, não guardem. Liberem tudo isso para que vocês não sofram nenhum tipo de trauma. Bem, aí eu cheguei no casamento e lá no Seringal, no outro dia, quando eu acordei da lua de mel que eu não tive, eu fiquei surpresa quando bateram na porta, na parede, e meu sogro falou que os empregados estavam me aguardando para quebra-jejum, e porque eles tinham que ir trabalhar. Isso era 5 horas da manhã. No outro dia do meu casamento. Aí eu me perguntei para o meu marido, mas sou eu que vou fazer isso? Sim, é você. Aí o que eu enfrentei? Não sabia fazer nada, porque eu tinha sido só estudante e balconista. E enfrentei um casamento, e enfrentei uma casa, quer dizer, um lugar assim que tinha mais gente do que eu nunca tinha visto, assim, e que eu tinha que servir para todos eles. Eu tinha que cozinhar, tinha que lavar para todos, passar ferro, e à noite eu estava com o solado dos pés quase carne viva. Sem contar que eu tinha que fazer comida num fogão a lenha, com um teto bem baixinho, muito quente, um zinco daqueles bem antigos.
foi um sofrimento, mas isso ainda foi pouco, porque com um mês de casada eu fiquei grávida e enjoei o marido, enjoei o lugar, não conseguia fazer nada. Aí depois de um tempo eu voltei para a cidade para ter minha filha. E voltei, depois de um mês, eu voltei com ela para lá e não sabia cuidar dela. E ela só vivia doente e eu muitas vezes tive que vir de lá de Bubuia, à noite viajando pelo Rio com meu cunhado, porque meu marido ficava sempre longe de casa. Quando ele não estava aqui para a cidade ou para Chapuri, ele estava no centro tirando nota, né, no Seringal. Então, à noite, eu sofria muito medo, junto com minha filha, escutava a onça esturrar, aquela mãe da lua, que era uma coisa muito triste, a rasga-mortalha, tudo isso que eu tinha muito medo. Mas com toda essa minha luta, de me acostumar, eu ainda consegui passar 3 anos lá, depois de muito sofrimento e muita solidão e muito trabalho. E vim para a cidade desempregada e minha mãe me ajudou a comprar uma casinha aqui nesse mesmo lugar onde eu moro agora. E aqui eu comecei a trabalhar como professora, eu dava aula particular. E o que ele me mandava no Seringal, eu vendia na porta de casa, era banana, feijão, arroz. Eu vendia para comprar o leite para as crianças, porque eu já tinha também a segunda filha, a Vitória, né? E tive que enfrentar muita coisa. Passamos necessidade, mas nunca faltou leite para as crianças, porque eu fazia isso e porque eu tinha uns tios assim maravilhosos que me ajudaram. E depois o Carlito, né, meu marido, veio embora do Seringal e ficamos 2 desempregados aqui lutando. Vendemos anéis, tudo que a gente tinha de joia, mas depois nós vencemos, nós conseguimos um emprego. Eu fui contratada como professora de 3 em 3 meses. Eu renovava o meu contrato e ele foi trabalhar na coletoria. Então fomos melhorando de vida. Eu consegui me firmar como professora e muito feliz porque realmente era a profissão que eu abracei e que era verdadeiramente minha profissão, porque eu amo. E tudo isso eu sofri muito preconceito, né, porque ainda tinha o sotaque, às vezes ainda tem, não sei. Mas eu cheguei a me formar em letras, em língua portuguesa, e lecionei durante muitos anos. E fui também inspetora de ensino na frente da educação de Brasileia, naquele tempo Vila Epitácio e Vila Assis Brasil. E hoje eu estou aqui ainda enfrentando discriminação agora, porque as pessoas acham que a gente quer tomar o lugar, porque a gente faz as coisas de graça, porque a gente quer realmente partilhar o que a gente sabe com outras pessoas. A gente quer dar um pouco da gente para essa outra pessoa, porque ninguém leva nada para o túmulo, gente. A gente quer passar. Eu não tenho nenhum preconceito, nenhuma dúvida do que eu quero é passar o que eu sei para que as outras pessoas continuem fazendo. Aí a gente sofre discriminação no trabalho, na igreja, em todo canto que você vá, você sofre preconceito. E sofre preconceito pela idade, porque muitas pessoas dizem: o que essa velha ainda quer aqui? Gente, a velhice não é uma maldição, a velhice é uma gratidão que a gente tem de ter vivido, de ter aprendido, de ter alguma experiência para poder passar. Isso aí a gente não vai se esconder de trás de uma televisão ou trancada dentro de casa se a gente ainda tem condições
de passar isso para vocês de graça, porque não quero tomar lugar de ninguém, nem vou cobrar nada por tudo isso que eu faço. Tá? Então, o que eu quero para nós mulheres é um pouco de vocês conhecerem bem o que vocês querem e de vocês dividirem com alguém, de não guardar nada, nem mágoa, nem dúvida, nada disso. Eu quero também passar um pouquinho das minhas tristezas, do meu sofrimento que eu passei ao perder meus filhos, 2 filhos assassinados. A Vitória foi todo um machismo exagerado, né? E eu acho que o homem lá era psicopata, porque ele uma hora passava assim uma compaixão para a gente tinha pena dele porque ele sentia isso, sentia aquilo, e no fundo ele era um bandido, ele era estava escondido em pele de cordeiro, mas ele era um bandido em potencial. E nós entregamos nossa filha, que a gente tinha tanto amor, tanto cuidado com ela, e ela amava ele, e nós deixamos que ela casasse bem jovem com ele, e aconteceu o que aconteceu. Nós fizemos tudo o que foi possível para salvá-la, mas infelizmente não deu. Hoje em dia, mulheres, principalmente, prestem atenção com quem vocês vão casar. Prestem muita atenção, porque precisa ser muito inteligente para conhecer a fundo essa pessoa. Não, a aparência não vale nada, tá? Muito cuidado. E meu outro filho que eu perdi, também foi parte por preconceito também, porque o homem lá se apaixonou pela namorada do meu filho e fizeram o que fizeram, né? Fizeram uma emboscada para ele e mataram meu filho. Aí algumas pessoas me perguntam como é que você consegue conviver com tudo isso. Gente, não é fácil, mas a gente consegue, porque pensando bem, nada do que a gente fizer vai trazer de volta nossos filhos. Então, vamos aprender a conviver com a dor. Como? Fazendo, você vivendo tudo que você pode viver, né? É uma vida plena. Claro que você vai sentir muita falta dos seus filhos e é um círculo vicioso. Às vezes você lembra pouco, mas tem horas que você lembra muito e a dor é muito forte. É uma punhalada no coração. Nessa hora, a gente se volta a Deus e pede para Ele misericórdia, porque a gente tem que continuar vivendo, a gente tem que cuidar dos outros filhos, dos nossos familiares, cumprir a nossa missão aqui na Terra, né? Então, gente, não se deixem vencer pela dor. Nós podemos lutar contra ela e conviver com ela, sim. Vamos à frente. Um beijo carinhoso para cada uma de vocês e não esqueçam, não guardem nada. Vocês têm para quem contarem, vocês têm com quem conversarem. Não sofram sem necessidade.